Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio do Resenha Contábil. Mais um episódio que a gente grava com muito carinho para vocês, falando e abordando a respeito de contabilidade, com uma linguagem bem especial, descomplicada e suave para vocês. E hoje a gente continua falando sobre o profissional em início de carreira, os seus desafios e as suas conquistas. E para falarmos mais sobre esse tema, o Júlio Morel está conosco mais uma vez. Boa tarde, Júlio. Boa tarde todo mundo que está assistindo a gente, boa tarde todo mundo que pode estar ouvindo a gente, né? Estamos aí mais um episódio aí falando, né, sobre os desafios do início de carreira do empreendedor da área contábil, né? E vamos falar de um tema muito pertinente que agora está em total evidência, né, Thiago? Com certeza. Vou deixar para você essas apresentações, sem techniquez. Sem techniquez, exatamente. Só numa resenha bem tranquila. Isso. Julinho, mais uma vez, bem-vindo aí à nossa Obrigado. gravação. Também quero deixar a você que nos acompanha, deixar o seu like, deixar o seu curtir, comentar, deixar propostas aí de temas para conversarmos a respeito da resenha contábil também. E compartilhe para que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas para compartilhar aí e prestigiar o nosso conteúdo. Isso aí. Uma coisinha, cara. Quero também trazer boas-vindas ao João. Oi, João, seja bem-vindo aí ao nosso design, nosso produtor aí da resenha também. Um dia especial para ele hoje também, né, Júlio? Parabéns, João. Parabéns ao João aí, que ele seja bem-vindo, que ele faz ele nos acompanha nas gravações e é um cara extremamente bacana. Bem-vindo falar num excelente profissional, né? Excelente profissional. Vamos lá então? Cara, seguinte, a vocês que nos acompanham, Julinho, hoje a gente está num período muito bacana, né? A gente está dentro de um período de uma obrigação aí que temido para muitos, apreciados por outros, oportunidades para alguns e desafios para outros. Não é verdade? Exatamente. É exatamente isso. E para aqueles que estão iniciando a carreira, iniciando a profissão contábil, seja ele profissional, seja empreendedor, uma oportunidade que nós vamos destacar. Imposto de renda da pessoa física. Exatamente, hein, Thiago? Exatamente. O imposto de renda, ele iniciou-se agora, né, com algumas alterações, né, em seus prazos, né? Uhum. Com tudo, provavelmente se deve à atualização de base de dados, né? Porque alguns tipos de procedimentos vão ser utilizados agora pela primeira vez, né? 2023. O prazo se inicia dia 15 de março e termina dia 31 de maio, né? O que nós vemos, né, Thiago? Para um empreendedor, início de carreira da área contábil, esse é, assim, um serviço a ser prestado de grande valor e com uma rentabilidade, assim, um pouco satisfatória, né? Para quem está iniciando na área contábil, para empreender, né? Muitos, assim, no nosso meio dizem que o imposto de renda é o 13º do contador, né? 13º salário. Coisa boa, né, cara? Isso Coisa aí. boa. Vamos lá, Julinho. É o seguinte, eu fiz uns destaques aqui, inclusive, que trouxemos do último episódio. Nós tivemos as convidadas ali, diga-se de passagem, foi de grande valia, foi muito especial. Sim. A gravação com eles, né? Com certeza. E a gente faz o seguinte, vamos um panorama geral, contextualizar IRPF, né? A Declaração de Imposto de Renda. Nós estamos falando de declaração anual das rendas das pessoas físicas, ou seja, CPF, ou seja, nós, você, Cicrano, Beltrano, enfim. E contextualizando isso aí, toda e qualquer pessoa pode declarar, certo? Pode. Por quê? Porque tem um detalhe bem importante aí, né, Júlio? A questão da espontaneidade, eu quero declarar por si só, não quero, enfim. Comenta um pouquinho mais aí, Júlio, sobre essa questão antes da gente associar com um empresário contábil que está em início de carreira ou apenas um profissional aí trabalhando? Sim. Para conceituar o imposto de renda, hoje existe, né, como você mesmo pontuou, qualquer cidadão brasileiro pode declarar imposto de renda, que é nada mais nada menos que uma comprovação da sua renda perante os órgãos federais, a Receita Federal, né? Isso também é válido para qualquer outra entidade, né, que queira, de alguma forma,
assim, seria para questões externas também, né? No caso, um crediário, um banco, né? Como a gente sempre fala, é uma comprovação da renda, né? Hoje, a declaração de imposto de renda, que se iniciou agora dia 15, ela tem a parte que você pode fazer por vontade própria, mas também tem a questão da obrigatoriedade. Existem alguns requisitos que tornam o cidadão brasileiro obrigatório a fazer a declaração de imposto de renda, né? Então quer dizer que eu sou obrigado, né, Júlio? Dependendo da situação que a gente Isso. já vai abordar, Isso. quer dizer que a pessoa ela pode ser obrigado, que pode ser que eu esteja obrigado a declarar. Sim, você pode estar obrigado, eu posso estar obrigado, se em algum momento, se você estiver cair em algum desses requisitos, né, que é da obrigatoriedade, né? Exatamente. Posso pontuar? Pode, com certeza, fica à vontade. Então vamos lá. Vamos lá. O primeiro requisito, né, acima de tudo, é a renda, né? Sim. A tabela do imposto de renda, ela desde 2015, ela segue, né, sem atualização. Está congelado, vamos dizer assim. Sim. Né? Em 2024 agora, né, para 2024, o ano base 2023, já foi atualizada, né? Uhum. Então, já está para 2 salários mínimos, né? Já fez as alterações. Agora, por exemplo, para a obrigatoriedade desse ano, você tem que ter renda acima de R$ 28.559,70. Quais são as rendas? Salário, aluguéis recebidos, recebimento da tua faixa autônoma, né? Se você é um profissional, né? Recebimento no caso de aplicações financeiras, né? Basicamente, toda e qualquer renda, né? Basicamente, toda e qualquer renda que seja comprovada, né? Que ultrapasse o limite de R$ 28.559,70, você fica obrigado. Existem os rendimentos isentos, né? O próprio nome já diz, eles são isentos de impostos, porém não tira a obrigatoriedade de fazer, né? Que no caso seria rendimentos isentos acima de R$40 mil, né? Exatamente. E você também ter posse, né, de bens e direitos acima de 300 mil, de 2000 até com o ano base 2022. Exato. Cara, que curioso, né? Então, vamos fazer um arredondamento, né? 28.500, acima disso aí já está obrigado, né? Isento. Aí, a você que nos assiste neste momento, isento, tudo bem, não paga imposto. Porém, na declaração de ajuste anual, acima de 40 mil já está obrigado, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro. Sim. A obrigatoriedade com a questão de pagar ou não imposto. Da apresentação. Esse é um requisito que te obriga a fazer declaração, né? Assim como os bens, né? Exatamente. Então, suponhamos que o cidadão ele tenha 2 casas, um terreno, 2 carros, enfim, somando, agrupando, né, a somatória desses bens já o obriga a declarar, Isso. desde que acima de 300 mil, né? Exatamente. A questão das obrigatoriedades não exime ele de não declarar. Não quer dizer que ele vai pagar imposto, mas ele tem que declarar. Com penalidade, se acaso não declarar, de ter multa por não entrega da declaração. Exatamente. Que bom que você pontuou, Julinho, com relação à obrigatoriedade. Tem 2 outros pontos que também estão em ascensão, né? O primeiro já é conhecido, mas o segundo ponto eu vou destacar. O primeiro, o ganho de capital, né? Então, por exemplo, você tem um imóvel, aí você realiza essa venda, e essa venda ali excedendo o limite, você vai acabar pagando imposto. Uma vez que tu fez essa transação, já o obriga de declarar no ano seguinte. Exatamente. 35 mil, né? Acima de ganho de capital, né? 35 mil para bens móveis, né? E para bens imóveis é relativo, mas até 400 mil, dependendo... tem uma série na questão dos imóveis, já tem uma série de requisitos, né? Mais técnico isso aí, né? A gente pode ir pontuando no meio do caminho aí, isso. mas... uma delas, por exemplo, eu passei a minha vida inteira com um único imóvel. Sim. Aí eu realizo a venda... Eu tenho um benefício ali dizendo, Isso. olha, peraí, não é bem assim, você teve um único imóvel, então eu vou te isentar por determinado período. Isso. Enfim, tem algumas regras. Acima, né? Até 440 mil, seu imóvel, se for o único imóvel, né? Se não houve nenhuma operação de compra e venda nos últimos 5 anos, né? Existem esses requisitos para isenção, né?
Então, Isenção, exatamente. para isenção Mas a do ganho de isenção capital. do imposto não quer dizer que você está desobrigado. Desobrigado de fazer a declaração. Exato. Existe mais uns 2 pontos aí que a gente tem que colocar a questão da atualidade agora, que é a questão da criptomoeda e das ações, né? Os investimentos, né? O outro ponto eu exatamente falaria a respeito da Bolsa de Valores. Isso. Gente, quem opera na Bolsa de Valores, que compra ações para investir, seja no ágio, ou seja, ganhar dinheiro no valor do papel ou dos dividendos, não interessa o valor, né? Não importa o valor. Negociou, já automaticamente está obrigado a declarar no ano seguinte, né? Então, Eles fizeram algumas alterações agora na declaração de 2023, né? Uhum. Que antes era, se você tinha ganho de capital, no caso nem ganho de capital, se você tiver vendas, né, Uhum. de ações na Bolsa de Valores acima de 20 mil, era obrigado. Agora não, é acima de 40 mil. Uhum. E a questão é a somatória, né? É a somatória. A somatória da transação É a do somatória. período. Uhum. E no caso agora, só pelo fato de você ter só as vendas, já não te obriga mais a fazer a declaração de imposto de renda. Uhum. Somente, no caso, se houve, né, o ganho de capital. Mas se Uhum. houve rendimentos abaixo de 40 mil e não houve ganho de capital, não obriga a fazer a declaração. Vale destacar, né, Julinho, que esse limite de 40 é a questão da transação. Comprei por um valor, vendi por um valor maior, ganhei em cima desse preço, e aí toda a operação daquele período, somada até 40 mil de ganho, está tranquilo. Não podemos confundir com relação a eu receber os dividendos das empresas e aí o juro sobre o capital próprio, né? Uma coisa é você estar lá comprado ainda, né? Para quem nos acompanha e mexe com as transações, comprado é você ter a posse do papel e periodicamente, trimestralmente, recebendo esses lucros das empresas. Isso é uma situação que não... O próprio day trade, ele já te obriga a fazer a declaração por dinheiro. Já é diferente. Tem algumas né? operações que te obriga a declarar, independente se tem ganho ou não. No caso de operações comuns, né? Uhum. Se houver ganho de capital, sim, obrigado. Se não houver ganho de capital, se for vendas até 40 mil, não é obrigado. Acima de 40 mil, obrigado. Independente se houve ganho de capital ou não. Nossa, você falou day trade, Júlio, eu tive uma ideia. A quem nos acompanha, uma sugestão de ideia, a gente deixa nos comentários para que a gente possa saber, porque eu tive uma ideia. Trazer uma pessoa a respeito do day trade e swing trade. A operação em mercado à vista, a operação com mercado futuro. Sim. Interessante. Interessantíssimo. Interessante a gente conversar Isso, a respeito. Deixa nos comentários ali, deixa o palpite desse assunto, deixa um like e a gente traz um especialista. Vamos trazer um especialista aí, porque falar sobre. de especialista disso eu não sou. Passa a bola, né? Não, pode esquecer. Ou se eu comprar agora ações, eu já perco tudo. Eu não entendo nada disso, né? Sou, assim, se a gente for ficar pontuando aqui questões técnicas, né, da obrigatoriedade, do que tem que fazer, não, a gente vai ficar muito tempo aqui, porque existe muitas, né, correlações. Quem sabe num próximo episódio a gente fale só sobre imposto de renda, né? Sim. E, assim, só para finalizar, tem a questão dos criptomoedas, né? Que é os bitcoins, né? Chamado bitcoins, ethereums, né? Essas criptomoedas. Aquisições acima de 5 mil, né? O valor acima de 5 mil também já obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Sim, tá? Exatamente. Existe o ganho de capital com base nas regras normais de até 35 mil é isento, acima de 35 mil tem a faixa de progressão lá do ganho de capital. Uhum. Isso. É Então, um grande avanço, né, Júlio? Pensemos sim. aí. Porque ano passado nós tivemos a inclusão desse campo específico, né? A respeito da Sim. criptomoeda. E este ano nós tivemos a inclusão do ticker. Né? Exemplo, eu estou comprado numa empresa da Bolsa e ela tem um código de operação. Uhum. Para quem opera, você vai saber o que eu estou falando. Aquele código reduzido em que você usa na mesa de compra, você vai inserir também no imposto de renda. Interessante o avanço, né, da informação. Não, hoje, se você usar, por exemplo, se você
tiver acesso a senha Gov, que eles falam do nível prata e ouro, que é o acesso aos dados, né, do contribuinte dentro da Receita Federal, você consegue importar a declaração pré-preenchida já com todos os dados. E nesses dados já vem a aquisição de bitcoins também. Já vem tudo pronto, né? Já vem lá no campo de bens e direitos, já consta lá a aquisição dos bitcoins. Diretamente do site da Receita, porque as empresas que operam com criptomoedas, elas estão obrigadas a fazer a entrega das suas conformidades, das suas obrigações, Sim. que cruza esse tipo de informação com o CPF do contribuinte. As corretoras e as instituições financeiras, né? Elas são obrigadas. Isso, exatamente. Exatamente. E, Julinho, destaquei uma pergunta aqui interessante com relação ao imposto de renda, tá? Isso aqui é uma dúvida de muitos. Antes da gente fazer uma correlação com o profissional contábil. Dicas, né, com relação ao imposto de renda. A primeira delas é você aproveitar o que estamos falando da questão de obrigação, né? A primeira dica que a gente deixa é o seguinte: veja se você está obrigado a declarar. Esse é o ponto. Eu comprei criptomoeda. Eu ganhei mais que 28 mil no ano. Enfim, pega os requisitos e verifique, né? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto. O segundo, Julinho, qual que é? Depois, eu descobri que eu estou obrigado. Aí eu tenho que fazer o quê? Tem que pegar a papelada, né? Sim. Eu aconselho a procurar o seu contador mais próximo de confiança, né? E aí, nesse caso, que entra um nicho, né, de serviço, né, Thiago, para os contadores agora em início de carreira, que estão querendo ingressar no mercado, que precisam de fluxo de caixa para reinvestir. Agora é uma excelente época para você poder angariar algum tipo de recurso, né? Sim, exatamente. O contador, essa época aí, ele consegue, né? Pelo fato de ter muita demanda, né? Sim. Tem também várias questões, né? Que é a questão muito que eu pontuo muito é a questão da tabela defasada. Hoje, um cidadão que ganha R$ 2.200 por mês tem a obrigação de declarar imposto de renda. Sim. Então, é muita gente, né? É muita gente, né? Se a gente parar para pensar mesmo, a nível nacional, tem bastante gente. E eu usei a expressão congelamento. Essa tabela paralisada sem sofrer atualização desde 2015 é muito tempo. É muito tempo, porque a realidade, cá entre nós, fica distorcida. Poder de aquisição, não vamos entrar no mérito ali, poder de aquisição, não. A gente vai dizer a questão da defasagem da realidade por conta da renda. Então, você tem aumentos de alguns gastos, investimentos, em contrapartida, o limite ali não acompanhou, né? Sim. O limite da isenção. Limite da isenção, vamos dizer assim, né? E, cara, a gente pode conectar, olha que curioso. Nós trouxemos as nossas convidadas no último episódio. Quem assiste, que nos acompanha, lembra do nosso episódio anterior. Aí, qualquer coisa, a gente pode até deixar um cardzinho em cima aqui para revisitar. E a gente pega essa situação. Vamos linkar, né? A gente está no período de entrega de imposto de renda. O profissional que está começando é oportuno, é importante prestar em conta. Eu destaco uma coisinha interessante, Júlio, com relação ao imposto de renda. É oportunidade para ele começar a angariar clientes. Com certeza. Conquistar Com certeza. clientes. Tudo é com base no grau de conhecimento dele, enquanto ele é aplicado. Como ele é um profissional que está em início de carreira, né? Com certeza, ele tem que buscar muito conhecimento. Só que, como a gente falou aqui, da questão da defasagem, isso claro que para o cidadão brasileiro não é vantagem, né? Porém, para o contador é muita vantagem hoje, né? Por quê? Porque é mais pessoas procurando um profissional para fazer a declaração de imposto de renda. Queira ou não, a Receita Federal já dá algumas oportunidades para o próprio cidadão fazer a declaração. Quem sabe, né? Num futuro, né? Não muito distante, né? Ou muito, né? Porque para mim, ainda, como ela tem muitas
ramificações tributárias que a gente tem que ir atrás, que a gente tem que conhecer, que muita coisa fica fora do contexto, ele ainda tem que procurar um contador, um profissional que tenha conhecimento em declaração de imposto de renda. Então, é um problema de defasagem para o cidadão? Mas é uma excelente oportunidade para o contador início de carreira poder usufruir desse nicho, né? Exatamente. Então, a declaração de imposto de renda, ela acaba se tornando uma porta de entrada para quem está no início. Né? Isso. Um outro ponto que eu destaco, e a gente pode comentar sobre, é a fidelização. Exato. Né? Porque assim, eu ao longo da minha carreira, Júlio, talvez aconteceu com você, mas vejamos o seguinte, nossa atribuição, o nosso trabalho, ele envolve muita relação de confiança. Exatamente. Né? Tipo, é um trabalho técnico que ou você confia ou você não confia. Uhum. Isso, na verdade, basicamente em todas as profissões, seja advogado, dentista, enfim. Uhum. Mas a nossa, porque nós temos a situação de tributo. Tributo é dinheiro do bolso do cara. Exatamente. Quanto mais você conseguir não tirar dinheiro do cara, melhor, né? Melhor. Isso perante a lei, tá? Que vamos deixar isso muito destacado, né? Tudo dentro da lei, tudo dentro da conformidade. Isso. Né? Nada, a gente não pode, por exemplo, fabricar questões que possam abater impostos, que possam retirar impostos, Sim. que possam retirar obrigatoriedades, né? A gente tudo tem que tudo muito bem embasado, né? Exatamente. Conforme as regras, né, tributárias. Eu vou contar uma resenha, Júlio, que eu passei por isso, provavelmente você também, né? Talvez a gente passe também, porque fidelizei um contribuinte, né, um cidadão, e ao passar dos anos que fui fazendo a declaração, ele desenvolveu ali uma aptidão de um negócio, desenvolveu um plano de negócio e automaticamente ele virou meu cliente. Ou seja, ele começamos um trabalho de imposto de renda, passamos um trabalho de viabilidade do negócio dele, da abertura do CNPJ dele, abertura da empresa dele. Sim. E hoje nós temos um contrato aí de longa data. Exatamente. Né? Então, o que nós estamos falando aqui não é uma coisa assim que tipo, são apenas teorias. Passamos por isso. Acredito Claro. eu que você também já passou por isso. Não, eu acredito que, assim, na minha empresa, 40% dos meus clientes que estão desde o início comigo são de imposto de renda pessoa física. Que eles 40%? 40%. Olha a oportunidade. São questões bem significantes. E tudo, assim, o imposto de renda, pessoa física, ele é bem segregado do imposto de renda da empresa. Uhum. Então, existe a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa, de um certo cidadão ter a empresa dele com um contador e fazer a declaração de imposto de renda dele com outro contador. Exatamente. Entendeu? Esse é um ponto curioso, né? Que quando eu falei de conquistar clientes, conquistar novos contribuintes, Sim. é justamente por isso. Talvez a palavra que mais se adequa a essa flexibilidade, né? Isso, exatamente. Cara, legal, bacana. É uma época muito boa para um contador início de carreira buscar se aperfeiçoar nesses serviços, né? Uhum, porque além de ser um reforço de caixa, né, que ele vem quase que imediato, né? Claro. Porque você vai fazer o imposto de renda da pessoa, automaticamente ela já te paga. E você já vai, né? Depende muito do quanto você vai cobrar também, né? Mas isso não vem ao caso, né? Eu acredito que a questão de quanto ele vai cobrar vai muito pessoal, do que ele precisa. Exatamente. Vai ser. Do que ele precisa. É que assim, o profissional ele vai sair e a precificação do serviço dele é muito peculiar. Sim. Né? Então, assim, tem gente que leva em consideração o seu custo operacional, tem gente que leva a questão da sua hora empregada nisso. Né? Então, assim, cada um vai precificar... Base no mercado. Exatamente. Vai precificar conforme a realidade e aquilo que ele acredita que é correto. Sim. Esse é um ponto. Não vem muito ao mérito, mas existe isso aí, né? Com certeza. E, assim, já deixando vocês mais tranquilos, eu estou iniciando a carreira, eu vou cobrar R$50 uma declaração de imposto de renda, mas o outro contador, ele cobra R$200, Uhum. entendeu?
Não quer dizer que nem que o cara cobra R$ 200 é um cara careiro e nem que você cobra R$ 50 você é um mau profissional. Isso tudo é muito relevante do que você mesmo, Thiago, falou, que é a questão da confiança e da questão das tuas necessidades. Tipo, eu preciso. Se eu fizer R$ 50, eu consigo arcar com minhas custas. Sim, exatamente. Né? Exatamente. Se eu fizer R$ 50 e não coloque isso como um obstáculo ao quanto você vai cobrar. É claro que você é contador, você tem que entender dos seus custos, tem que entender da sua realidade e você tem que entender do valor, não é nem o preço, do valor do teu serviço, entendeu? O que você está agregando, né? Isso, exatamente. Se R$ 50, porque a gente pode usar uma correlação, né? O preço de R$ 50, o profissional pode estar agregando e muito. Por outro lado, um profissional que precifica 200 não agregou em nada. Né? Então, assim, vai de cada um, vai da consciência de cada um, tá? Desde que tenha concretizado de que está de acordo com a sua realidade, com os seus custos, né? Não vem ao caso a questão de contrato, esse é um outro ponto, né? Questões de regulamentações, não. Mas se cobrir o custo, se está dentro da sua realidade, toda a energia, todo o tempo empregado nessa declaração, aí é por conta, né, da individual, né, Júlio? E eu falo isso também para o contribuinte, né? Que o contribuinte, às vezes, procura o contador que faz por 50, né? Ao invés de verificar o seu valor, verificar o nível do conhecimento, a confiabilidade, o quanto ele pode te devolver esse trabalho bem feito, né? Então, assim, eu vejo também que o contribuinte também não tem que pensar simplesmente em preço. Ele tem que pensar no que vai ser agregador para ele. Por exemplo, se 200 pesa muito no seu bolso, você consegue um bom contador por 100. Agora, por exemplo, se 200 não pesa no seu bolso e você consegue ter se é o contador que é de extrema confiança, um profissional capacitado, e ele vai te cobrar os R$ 200 e você vai por de 50 só pelo fato do preço, eu não concordo. Assim também do outro lado também o contador é a mesma coisa. Eu não concordo, por exemplo, o contador lá faz para mim por 200 e o teu preço é 200 também, mas eu vou fazer 150 para ganhar você. Eu acredito que não seja esse o caminho. Você tem que ter o teu preço e o teu valor. Preço e valor. Valor acima de tudo, né? Exatamente. Então, se ele perguntar qual é o valor do teu serviço, é 50, beleza, é 50. Se o valor do teu serviço é 200 e ele falar bem assim, mas o outro fulano faz para mim por 150, você tem que se dar valor e dizer, então tudo bem, mas o meu valor é 200. Exato. E você tem que mostrar por que, argumentar e ter os seus diferenciais para mostrar por que vale 200, entendeu? Sim, exatamente. Cara, Júlio, excelente abordagem com relação a essa questão de preço e valor. Né? Excelente. E essa é uma situação que você que está começando agora, né? É bom ficar atento a essas dicas. Sim. Né? E agora eu vou trocar. A gente vai falar agora com o pessoal que é contribuinte, que é o cliente, que é o cidadão, né? Lembra que nós conversamos a respeito do score? Sim. Estamos num período importante para quem visa, quem almeja, para quem pretende crédito. Meu Deus, nem fala. O momento ideal, porque é o seguinte... Senhor amado. Porque a gente tem um período, né? Você tem você tem cliente que é correspondente da Caixa? Não tem. Eu tenho cliente correspondente da Caixa. Eles começam. Júlio, tem 4 declarações aqui para fazer e tal, porque muitos ainda hoje, né, nos dias de hoje, que tem renda autônoma, eles também têm a renda, né? Também tem renda, né? Sim. E eles precisam comprovar essa renda para essas entidades, para eles poderem pleitear o crédito
o sonho de ter a casa própria, tudo, né? Exato. Então, é nesses casos em que é muito interessante também, é um nicho importante que para você que está iniciando, pode se adequar e se formar essas parcerias com essas empresas de correspondentes de crédito, né? Exato. Que elas demandam muito, como elas demandam muitos processos de financiamento, tudo, um dos requisitos desses processos é a declaração de imposto de renda. Sim. E o que acontece? O correspondente, ele vai buscar o contador. E, de preferência, o contador que é de confiança dele. Então, se você pensar que se você tiver uma parceria com um correspondente e pensar que 50 pessoas estão procurando para fazer um financiamento, e você tiver essa parceria, essas 50 pessoas podem ser seus prováveis clientes. São potenciais clientes, né? Potenciais clientes do imposto de renda. Exatamente. E aí, esse é um período também que nos é demandado, procuram a gente com muita intensidade, é justamente por isso. Vários fatores. O sonho da casa própria é um deles. O cidadão que fez o orçamento dele, né, planejou o ano dele para créditos, financiamentos, enfim. Então, é um período em que o pessoal vai estar adequando também a questão de score. Exato. E aí, a gente teve um episódio justamente sobre score, Sobre score. Então, a gente está num período que, dentro desse período, você pode entregar as declarações e sem o risco de multas, né? Porque estamos até 31 de maio, nós estamos num período, então Exato. vai ter muita demanda, muita oportunidade quanto a isso. Então, também um recado, né? Não somente ao profissional, mas o cidadão em si. Sim. Mas não sou obrigado. Mas lembra quando eu comentei a respeito do relacionamento? Cara, tu não tem histórico? Sim. Começa a criar histórico com a Receita. Eu não tenho histórico com o banco. Faz a declaração, entrega ao banco, começa a criar um roteiro, um histórico. Esse é o momento ideal, né, Júlio? Perfeito. Assim, esse relacionamento que cria o que a gente conversou sobre o score, né? Exato. Então, e justamente isso, esse profissional que está iniciando a carreira de empreendedor contábil, ele tem que olhar com olhos clínicos, né? Esse como é que eu posso dizer, esse pessoal que está nessa parte do nosso, como diríamos, no nosso limbo tributário. O manicômio tributário. E eles buscam justamente isso. E o que eles buscam? Eu quero ter uma renda, a minha renda é compatível com o que eu ganho, eu tenho que declarar, o que eu vou buscar de crédito consigo de acordo com a renda que eu tenho hoje, né? Então, tudo essa... são questões, assim, relevantes para o profissional da contabilidade ver com bons olhos aí uma oportunidade. Claro. Bom, bem pontuado, Júlio. E a gente voltando a falar com o nosso público, né? Todos são o nosso público, né? Mas a questão do profissional que inicia a sua carreira, a gente falou da renda extra, de potenciais clientes. Uma terceira informação é que você fidelizar clientes. Então, né, só fazendo o desfecho, ele fidelizou e de repente vou empreender, ele vai lembrar de ti. Você tem mais clientes de imposto de renda com mais de 5 anos? Tenho. Eu também. Tenho com mais de 5 anos. Inclusive, eu tenho clientes que começaram com o imposto de renda, abriram empresa e mantêm a empresa e o imposto de renda comigo por mais de 5 anos. Para você ter uma ideia, eu tenho clientes da Alemanha e do Panamá, de imposto de renda, que, assim, como eles só trabalham fora do país, né? Ainda são residentes no Brasil, porém... Perante a lei são residentes. Perante a lei são residentes, mas trabalham fora do país. Então, eles me procuraram e até hoje, faz 10 anos exatamente, que são meus clientes de imposto de renda. Eu tenho situações parecidas, né? E tenho estrangeiros. Tive a oportunidade também de conhecer pessoas que são Cuba, ucranianos, venezuelanos. Então, assim, é uma área em que
o estrangeiro, né, ele também... Eu até comentei no episódio Sim. anterior, né? Ele tira o CPF, tira a documentação que ele São também... investidores, né? São investidores. E a partir do momento que eles começam a ter rendas e que se enquadra no requisito de acima de 28 mil, Sim. né? Então ele já Rendas. acaba sendo obrigado. É um leque muito legal. Muito grande. Muito legal. Muito legal. E a quarta situação que vale destacar é que você se mantém atualizado com relação ao manicômio tributário. Isso mesmo. Então, assim, você tem 3 oportunidades e a quarta é você continuar estudando. A educação continuada, espero que seja por vontade própria, né? Mas caso não seja, o nosso conselho exige que nós tenhamos uma pontuação no ano de educação continuada. Né? Então, a gente começa por ali. Né? A questão da continuidade dos estudos, a atualização constante com relação à legislação, né, Júlio? Exatamente. O imposto de renda, ele tem uma questão que ele não sofreu, né, na verdade, né? Muitas alterações, né, desde da época do início, né, da declaração de imposto de renda. Sempre as únicas é a questão mesmo da atualização dos rendimentos, né? Tudo, mas questões mais de alíquotas, tudo muito pouco, né? Mas, por exemplo, são dois fatos, né, na linha temporal que eu tenho muito fresco na memória. É o seguinte: quando caiu por terra, né, foi extinta a declaração de isento. Nossa! Que você tinha que dizer que você era isento. 1998, se não me engano. Não, eu me lembro, acho que foi em 2007, por ali foi. Nossa. Porque você mandava Você tinha que fazer online lá, né? Lá no site, lá a declaração. Por mais que você fosse... era isento, você dizia, sou isento. Sou isento, você tinha que fazer a declaração. E aí, outro ponto, assim, que foi uma mudança expressiva, foi a recebimento de renda acumulada. Sim, os rendimentos recebidos acumuladamente, exatamente. Que envolve ações trabalhistas, né? Sim. Que você já fez antigamente, antes do RRA, que a gente fala hoje, né? Você já fez alguma declaração em que você tinha que declarar uma ação trabalhista? Por coincidência, não. Mas quando saiu essa tributação exclusiva na fonte ou retida do RRA, aí eu tive... Não, eu fiz anteriormente. Ali era complexo. Por quê? Porque dentro a Receita, ela fez uma ideia, né? Claro, né, que também é uma maneira de arrecadar, né? Mas ela facilitou bastante a vida nossa, né? Da contabilidade. Porque antigamente a gente teria que pegar toda a planilha do advogado, né? Que ele fez, das verbas que foram deferidas, né? E recebidas, de fato, né? Porque é pelo recebimento. Você teria que separar o que era verba isenta, verba exclusivamente tributada, tributada exclusivamente na fonte, e verbas tributadas. Então, você teria que ir lá pegar, por exemplo, diríamos ali, numa ação trabalhista ali, tem férias, tem aviso prévio indenizado, tem FGTS. Então, tudo isso você tinha que fazer exatamente separado, de acordo. E mesmo assim, ela cairia numa malha fina. E quando ela caía na malha fina, nós tínhamos que ir lá levar a planilha para demonstrar tudo. E o fiscal da Receita, né, que ia analisar o processo, ia falar, não, beleza, tua declaração tá ok, pode dar seguimento. Próximo. Agora não, né? Agora tem a questão do rendimento. Você pode optar até, Sim. Né? Porque você joga todo o valor ali, né? O valor, inclusive, já todas as verbas que foram deferidas estão ali. E daí você opta por ou exclusivamente na fonte, que é exclusivamente na fonte, ela é tributada já diretamente, né, da parte desde a época que foi feito o processo, né? A quantidade de meses que o autor solicitou lá a pleiteação das verbas, né? Você pode daí separar e daí ele divide por aquela quantidade. Se der, o imposto deu, se não der, não deu. Sim. Ou você pode fazer anual, né?
Um ponto que pode aliviar quem nos acompanha é que a natureza hoje ela já vem mais definida, vamos dizer assim, né? Sim. Então, ação indenizatória, ação danos morais, ação trabalhista, enfim, ela já tem, a gente já tem uma jurisprudência, vamos dizer assim, né? Uhum. Uma legislação em que fala, olha, essa natureza é isenta, essa natureza é tributada, Sim. essa natureza aqui é exclusiva na fonte. Então, ela deu uma atualizadinha, né? Pessoal, então, é isso aí. Para quem está começando agora, não se assuste com isso, tá? Uhum. Porque hoje a própria fonte pagadora, ela tem a obrigatoriedade de declarar exatamente. esses rendimentos que ela pagou, né? Em forma ou de verbas indenizatórias, trabalhistas, né? Então, essas verbas aí, por meio de ações, ela já vem no informe de rendimentos. Uhum. Então, não se assuste, vai estar lá bem discriminadinho, bonitinho lá, tal. Se tiver lá em RRA, ele também está bem discriminado, a quantidade de meses, tudo. E cabe a você optar, né? Qual é a modalidade que vai ser melhor, mais vantajosa para o teu cliente. Que bom que você destacou isso aí, Júlio, porque a fonte pagadora é obrigada, né? Sim. Você tem ali no informe. Para quem já trabalha, né, e já visualizou um informe de rendimento, tem as informações nos seus devidos campos e a legislação aplicada a isso, né? Isso, exatamente. Então, pode constatar, pode verificar que tem que ser informado, né, Júlio? Exatamente. Cara, que resenha, bicho. Deixa eu destacar aqui também uma outra informação que nos chegou. A questão da pontuação a gente comentou. Tá. Aqui. Não necessariamente. A pergunta foi o seguinte: eu sou obrigado não sou obrigado a declarar. Tenho que declarar. Essa situação, Júlio, é muito comum, tá? Mas assim, você complementa o que eu vou dizer. Quem nos acompanha agora é o seguinte: você não está obrigado, de fato, não precisa fazer absolutamente nada. Entretanto, é um momento em que a gente comentou do score. Então, quem está iniciando a carreira, o profissional que já tem a sua empresa de contabilidade constituída, agora ele tem que levar em consideração que existem 2 pontuações, CPF e CNPJ. Então, vale, né, destacar isso aí para ele também e para quem nos assiste, o cidadão, você mesmo, cidadão. Fazer a tua declaração, criar um relacionamento, criar um histórico para que você consiga pleitear créditos. Júlio, bem informado, o sonho da casa própria. Então, é um momento oportuno, um momento para que você faça. E eu falo isso porque eu comecei assim. Minha primeira declaração que eu fiz, porque se eu não me falha a memória, cara, eu sempre fiz a minha declaração. Sempre fiz a minha. E a minha primeira declaração entregue, eu era isento. E eu comecei isento até que me tornei obrigado a fazer. Então, respondendo a pergunta aqui, né, Júlio, que veio assim rapidamente, que eu destaquei, é isso. Sim. Algo a pontuar, meu nobre? Não, Eu tenho, só rapidinho, Júlio. Ô, João, a gente está conversando aqui no imposto de renda aí, mas você já fez a tua declaração, João? Ainda não, pelo jeito, né? Pelo visto, acho mas que não. Mas tem tempo, né? Tem tempo, né? Tem tempo. Não, são esses fatos mesmo, né? Muita gente tem essa visão e esse mito, né? De que eu faço imposto de renda, eu tô lá aparecendo pro fisco, pode me dar provocando pode dar problema, posso ter problema depois, tal, tudo. Você só vai ter problema se você não segue as regras, né? Exatamente. Mas declarar imposto de renda é algo assim que não vai te dar risco algum, né? Não vai te dar problema nenhum. E sim, um comprovante de renda. Sim, comprovante de renda formal que você declara para a Receita Federal, que é um dos entes mais, né, relevantes, né, do nosso país, né? Uhum. E ela serve para diversas ocasiões, né? Então, é base de requisito aí para comprovação de renda para praticamente todo tipo de entidade, para qualquer tipo de investidor interno e externo que vai analisar você, por exemplo, no fato que vai entrar na sociedade de uma empresa, se
se algum contador que vai fazer um plano de negócio para você, a primeira coisa que ele vai pedir é ter uma declaração de imposto de renda, para verificar se você tem caixa, se você tem as condições para poder abrir seu negócio. Sim. Complementando também, nós falamos do ganho de capital. E como é que a gente sabe que teve ganho de capital, né? Então, para quem tem receio da declaração, ou até mesmo não sabe, não apenas a renda, mas os bens que tu declara, ele é o ponto de partida para definir se você vai pagar imposto sobre ganho de capital ou não. Então, olha que curioso. Mas ele vai saber o que eu tenho. Cara, não é bem assim. Não é bem assim. Vejamos o seguinte. Eu comprei um imóvel lá, um apartamento, 500 mil, vendi por 550, tenho ganho, não tenho. Não... Bom, o bem está ali. Né? É aquela história que eu sempre digo. Não é o que tu tens, mas é como que você... Da onde que vem dinheiro para você ter as coisas. Tá? Então, para você ficar mais tranquilo quanto a isso. Não é o que você tem ou deixa de ter. É da onde que vem o recurso para que você tenha essa manutenção dos seus bens, não é? Para que você tenha a manutenção do seu patrimônio. Então, comprei por 500 mil um imóvel, pretendo vender, vou ter ganho de capital. Não, você tem informação já declarada, já registrada, não é? Esses cruzamentos de informação já não tem muito que o cidadão escapar, né? Não tem mais. Se ele, por exemplo, se ele adquirir um imóvel por 500 mil, ele já tem a escritura lá, o cartório de imóveis já informa isso para a Receita Federal. Essa cartório, aquisição. banco que você fez a transação, enfim. E se você vendeu por 550 mil, o cartório também sabe, e ele vai informar a Receita Federal dessa operação. Então, vai dar ganho de capital? Não sabemos. Aí que entra a figura do contador. Porque o contador vai te dar orientação para saber se nesse é um momento que você paga imposto de renda, é um momento que você não paga imposto de renda sobre o ganho de capital. O contador vai te dar esse respaldo e essas informações para você poder ficar tranquilo, para você não ter nenhum problema com o fisco. Exatamente, exatamente. Inclusive, o contador vai te orientar. Exemplo, reforma, essas coisas do tipo de que possa, entre aspas, corrigir o valor do teu imóvel. Não é corrigir o valor do mercado, não é isso. Mas fazer conforme a lei estipula uma valorização do teu imóvel ao ponto de que você possa ser isento numa venda, né? Então, é de extrema importância o período, tem que olhar com carinho, né? Repense a questão, não vou declarar, comece, né, a pensar sobre isso e procurar um profissional, né? E você, início de carreira, já, assim, é um dos momentos mais interessantes para você se aperfeiçoar, né? Claro. É uma prática, um serviço que você tendo domínio dele, você sempre vai angariar clientes, sempre vai ter, e como a gente sempre fala, né? Para nós, contadores, é o nosso 13º, né? Sim, exatamente. A gente trabalha muito, é muito trabalho, pode ter certeza que sim. Porém, é algo que gratificante em termos financeiros. Exatamente. E outra, né? Um ponto bem importante, cada declaração é única. Mas é só... Não é só lançar. Não. Você tem que ter o conhecimento técnico. Outra coisa, cada declaração é única. Pode ser que tenha declarações mais extensas, declarações que têm muito mais cômputo, né? Inserção de informação do que outras, enfim, Não caia naquela pegadinha. O cara fala, a minha é só a renda. É só lançar a renda. Eu não tenho nada. Pô, mas você vai me cobrar tudo isso só para lançar a renda. Só joga aquela velha máxima para ele. Eu estudei 5 anos para lançar a tua renda em 5 minutos. Exatamente. Então, valorize seu trabalho, mostre o quanto você estudou e quanto você se aperfeiçoou para ter aquela informação para ele em tempo hábil, em tempo rápido, como eles verificam aí normalmente, né? Exatamente. Cara, que resenha, Júlio. Que resenha falando a respeito de imposto de renda, né? Caberia mais episódios, não? Sim. Não, para imposto de renda tem uma série de fatores, né? A gente tem muito conteúdo para falar sobre imposto de renda. Tem. Inclusive, nós fizemos ano passado a nossa live, né? Exatamente. Sobre imposto de renda, deixa eu passar para o pessoal.
Siga-nos nas redes sociais, né? A nossa arroba, o arroba do Júlio, o meu arroba, a respeito do tema, porque provavelmente a gente vai continuar abordando esse assunto, né? Exatamente. Visto que tivemos aí pequenas alterações, mas tivemos Sim. De um ano para o outro, né, Júlio? Então, Sim. Você viu uma alteração relevante que a gente pode até comentar, né, nos próximos episódios ou até na nossa live, que fiquem atentos, sobre realmente as prioridades de recebimento da restituição. Que hoje entrou uma opção muito relevante, que é o Pix, né? Pix. Hoje, se você faz a declaração de imposto de renda e opta por receber a restituição via Pix, mas seu Pix tem que ser, a sua chave tem que ser CPF. CPF. Você tem prioridade no recebimento da restituição, assim como os outros demais priorizados que sempre foram, que no caso os aposentados, os doenças graves, portadores de doenças graves. Exato. Né? Então, você entra nesse rol de priorizados a receber a restituição antes de todo mundo. Porque tem tem um calendário, né? Tem um cronograma, né? Tem um cronograma. E aí o que acontece? Como você bem informou, Júlio, tem a prioridade. Aposentados, pensionistas, Isso. moléstia grave, etc. Uhum. E dentro desse rol, quem tem Pix está na frente, desde que seja a chave Pix, chave CPF. CPF, exatamente. Então, bacana. Cara, interessante. Pessoal, nos acompanha que a gente vai conversar muito ainda sobre esse tema. Sim, tem a questão da senha Gov, né? Senha que Gov, agora ela traz a declaração pré-preenchida, né? Com alguns dados, né? Uhum. Bastante dados que facilitam até a não errar, né? Muito, né? Nas declarações, principalmente na hora de digitação, né? Sim, exatamente. Cara, tem uma gama de informações, né, Júlio, para falar sobre isso. Pra gente abordar. Mas, assim, a ideia nossa hoje, né, Thiago, é justamente apresentar uma possibilidade de ganho para você que começa a carreira de contador. Exatamente. E, assim, dentro dessa nossa temporada, nós vamos apresentar mais, né, opções, né? Opções, ideias. Não só do empreendimento, né, mas Sim. trazer sacadas que outros profissionais fizeram, testaram e que deram certo. Então, a gente vai estar com esses desafios aqui. E o imposto de renda, pode ter certeza, vai fundo que vai dar certo para vocês aí. É algo extremamente rentável, é algo que traz um retorno imediato e que a demanda é alta. Como a gente falou, infelizmente... como a gente sempre fala, uns choram, outros vendem lenço, né? Então, o contribuinte chora por conta da defasagem da tabela do imposto de renda, em que ele se acaba um contribuinte aí com a renda quase menor que 2 salários mínimos, fica na obrigatoriedade. E você, contador, tá ali justamente para isso, para ajudar eles a resolver esse problema que não seria um problema, mas é algo que pode dar algum problema futuro. Problema futuro, né? Então, desde um CPF regular, pendente de informação, até para resolver isso fora do prazo, enseja, né? Ocorre uma multa, né? Exato. E a multa não é simples não, cara. Não. Para quem ganha 2.200, levar uma multa aí de 165 reais, 74, né? Não é fácil. É complicado, cara, complicado. Cara, e aí? Fechamos aí essa resenha? Fechamos. Deixa eu falar o seguinte, então. A quem nos acompanha, você, início de carreira, primeira dica, primeira. Cara, começa a prestar esse serviço e faça a sua própria declaração. Isso. Acho que o primeiro passo para você ter segurança no que tu está fazendo, faça a sua própria declaração por primeiro. Começa a testar, começa ali, começa a criar confiança. Mesmo não sendo obrigado. Mesmo não sendo obrigado. Falo porque eu fiz isso. Eu comecei a declarar mesmo não estando obrigado. Sim. Segundo ponto, né, Júlio, é o seguinte, cara. Tem que ter a diferença, saber a diferença. Quando o contribuinte, quando a pessoa está obrigada e com relação a pagar ou não imposto. Peraí, eu estou obrigado
Ponto. Aí você vai para a questão de, pago, não pago, restituição ou não restituição, né, Júlio? Exatamente. E aí fala uma outra dica para a gente deixar pro nosso colega aí de profissão que está iniciando, Júlio. Primeiro, assim, é uma dica muito interessante, né? Que, assim, eu acredito que o Thiago fez, eu também fiz. Comece fazendo pela sua família, comece fazendo para seus amigos, né? Procure estudar muito, né? Ler muito. A partir do momento em que o teu cliente te dá essa confiança para você fazer essa declaração, busque fazer mais do que o necessário. Busque as informações, veja, revise o seu trabalho, tá? Não tenha medo de, é só uma renda, revise o seu trabalho. Existem alguns meios, que é o próprio sistema ECAC, que você consegue lá visualizar lá o informe de rendimento, se está batendo com o rendimento que você pegou no papel, por exemplo, ele te entrega um documento em mãos, físico, você pode ir lá no ECAC e verificar. Ele falou que vendeu um carro, procure verificar as questões do carro, se há obrigatoriedade de registrar a venda, se houve ganho de capital ou não. Então, assim, é uma dica importante que se te deram essa confiança, faça por merecer. Faça por merecer, você, profissional contábil, você hoje que está iniciando a carreira contábil, você sabe onde buscar essas informações. Então, faça um trabalho de excelência. Exatamente. Grande contribuição, Júlio. E a última dica é o seguinte: continua acompanhando a Resenha Contábil, que aqui a gente traz aí a questão de contabilidade de uma forma bem suave, bem tranquila, bem de boa. Traz aí, fala com nós. Você acha que tem algum ponto que você diverge da nossa opinião? Fala, comenta. Se você está gostando do conteúdo, também comenta. Se você quer ouvir alguma resenha nossa aí sobre algum outro assunto, passa para nós ali, que a gente vai, com carinho, vai analisar e vamos fazer o que o povo quer escutar e assistir, né? Exatamente. Estamos fazendo por merecer também, né? Claro. Estamos nos dedicando ao máximo para que você tenha aí conteúdo de qualidade. Fazendo por merecer, né, Júlio? É isso aí. Júlio, chegamos ao final de mais um episódio. Grande valia, né? O conteúdo é extenso, é bacana. Sim, né? Muita coisa. Quero agradecer mais uma vez a tua presença, Júlio, Eu agradeço a tua. é mútuo, né? É mútuo. Agradeço a presença do João também, né? Que é um dia especial para ele hoje. Quero agradecer a você que nos acompanha até este momento, né? A mais um episódio e que nos acompanha aí desde o nosso primeiro episódio, né? Faço um convite para que você também curta o nosso canal, que curta os nossos vídeos, que deixe seus comentários aí, que é de grande importância para nós, que nós possamos sempre entregar o melhor do conteúdo de uma forma resenha, uma forma bem tranquila. E compartilhe para que esse conteúdo também chegue aos demais que estão aí por fora da nossa resenha. Claro. Compartilhe para que todos, quanto mais pessoas souberem do nosso conteúdo, é melhor para nós, né? E é melhor para vocês, que a qualidade cada vez melhor, certo? Exatamente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por esse episódio, muito obrigado pela presença de vocês aí e curta o nosso canal, curta o nosso episódio, tá? Um abraço, até mais. Abração, até mais todo.